Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Iniciando jornada 01 para GCM de Arapiraca, não é? Questões da banca do teu concurso, né? Instituto IBAN, tá certo? Para que nós possamos nos familiarizarmos aí com a maneira, o estilo de cobrança da banca. Aqui nós temos uma questãozinha, temos um texto, a regra permanece a mesma. Texto a gente não lê no primeiro momento, primeiro vem no enunciado, que diz assim: o texto escrito por Daniel Manduruku apresenta a importância dos mitos para as sociedades indígenas. Segundo o autor, esses textos são caracterizados pelo uso. Então vamos lá, a gente vai procurar aí. Segundo o autor, é questão típica de compreensão textual, tá certo? É aquilo que está no texto, é só procurar a informação que está sendo alegada nas alternativas. Referencial de linguagem, que dá sentido ao mundo de modo objetivo. De linguagem denotativa, pois a verdade precisa estar à frente da imaginação tendo como objeto o incentivo ao desenvolvimento tecnológico, ou poético da palavra, que provoca um encantamento e nos remete à memória ancestral. Dica que eu dou, olha para as alternativas e aí sim você lê o texto, tá? As sociedades indígenas são movidas pela poesia dos mitos, palavras que encantam e dão direção, provocam e ecoam com os acontecimentos dos primeiros tempos, quando somente ela, a palavra, existia. Já encontramos a nossa resposta, é letra D. Percebam que o autor já disse no início do texto mesmo. As sociedades indígenas são movidas pela poesia dos mitos, palavras que encantam e dão direção, provocam e ecoam os acontecimentos dos primeiros tempos, quando somente ela, a palavra, existia. Então, naturalmente, é um texto poético, né? É um uso poético das palavras, que provoca encantamento e nos remete à memória ancestral. Só lemos o início, hein? Questão de número 2 é sobre o mesmo texto. O quarto parágrafo do texto expressa uma crítica à época em que vivemos, indicando que a tecnologia tem colocado a verdade em segundo plano. A tecnologia está acabando com a esperança da sociedade. A tecnologia tem se desenvolvido pouco frente às necessidades contemporâneas. Letra D, o desenvolvimento tecnológico é a única maneira de solucionar os mistérios da humanidade. Então vamos olhar aqui o quarto parágrafo, né, e ver o que é que ele diz para a gente. Mesmo vivendo numa época em que a tecnologia impera e coloca a palavra aqui como sinônimo de verdade, então palavra é sinônimo de verdade. Em segundo plano, percebemos que há esperança, pois ela vivifica a poesia dos mistérios que nos emocionam e nos fazem buscar dentro de nós mesmos a certeza de que vale a pena colorir o mundo. Galera, olha para as alternativas. Qual é a crítica que o autor está fazendo? Ele diz que a tecnologia coloca a verdade em segundo plano, diz logo no início. Percebem? Olha o que é que ele diz. Mesmo vivendo numa época em que a tecnologia impera e coloca a palavra sinônimo de verdade em segundo plano. É exatamente o que está dizendo o item da letra A. Beleza? Show de bola. Aqui uma questãozinha mais tranquila, veja. A fotossíntese é um processo no qual a luz do sol é convertida em energia para a planta, de modo a preservar o sentido e respeitando a norma culta. Os elementos enfatizados no qual poderiam ser substituídos por do qual? Não. Vamos substituir, ver? A fotossíntese é um processo do qual. Então, quer dizer, é um processo do qual a luz do sol é convertida? Não. Ele é um processo no qual, tá certo? Letra A não dá. Letra B, é um processo em que? Exatamente. Aqui a gente pode substituir, porque ambos trazem a mesma ideia, ok? Aqui ele vai dizer para o qual, seria finalidade, não. De que, provém, também não. Beleza? Show de bola. Questão de número 4. O trecho a seguir é utilizado na resolução da questão. Que empregam parcela considerável de suas rendas para comprá-los. Gente, ele diz, no contexto que está inserido o para, o elemento em destaque estabelece na frase a relação de finalidade, comparação, sentido ou explicação. Conhecer conjunções e preposições e suas múltiplas possibilidades de conversões de sentido, bem como o uso do advérbio também, é primordial. Quer uma dica para você finalizar? Se o para ele está trazendo ideia de finalidade, coloque o isso depois dele e veja se faz sentido. Veja bem.
que empregam parcela considerável de suas rendas para isso, para comprá-los, para isso, ou seja, é ideia de finalidade, beleza? Show! Deixa eu aumentar o zoom aqui nessa questão de número 5, para que vocês possam ler a charge e entender melhor. Ó, meu pai fica pedalando nessa bicicleta, traço, nunca vai, traço, lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Aí ele diz, ao estabelecer a metáfora entre a bicicleta e a existência do pai, o personagem deixa claro ao leitor que o pai é avesso à prática de atividades físicas. Não necessariamente, avesso é contrário, tá, pessoal? De jeito nenhum, porque se ele tem lá a bicicleta é porque ele pratica realmente alguma atividade. A vida do pai é dinâmica, como os exercícios físicos de alto impacto. Não podemos presumir isso, não tem nada que nos leve a crer nisso. Ainda que seja uma pessoa ativa, a vida do pai não progride a contento, não progride de forma proveitosa. É verdade, Mateus, é verdade. Veja quando ele diz aqui, ó, meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas, né, nunca vai a lugar nenhum. Nunca vai a lugar nenhum. Galera, certamente, embora ele esteja pedalando ali, embora ele se exercite ativamente, ele nunca progride a contento, de forma satisfatória. Por fim, se o pai fosse uma pessoa menos avessa às tecnologias modernas de sua vida, se o pai fosse uma pessoa menos avessa às tecnologias modernas, sua vida resultaria em maior número de episódios de sucesso. Não tem nada a ver, aqui já é uma viagem, extrapolação aí do que foi presente no texto. Para meditarmos, temos Salmos 45, que vai dizer assim para os nossos corações nessa manhã, tarde, noite, madrugada, não sei em qual horário você está vendo. O Senhor Deus, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los, e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Então, muitas coisas tem feito o Senhor e muitas tantas fará. Você está só iniciando a tua caminhada, tem muita coisa a ver e com certeza, com a ajuda de Deus, você vai conseguir ter uma excelente performance nesse concurso. Vamos juntos? Convido vocês a acompanharem aqui o canal e seguirmos aí até a tua prova. Forte abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo.